para que nós possamos desfrutar hoje das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Está no livro de Gênesis, capítulo 31. Eu irei ler o versículo 33. Gênesis 31, versículo 33. Aleluia. Os irmãos procuram, que eu estava falando. O irmão Nelson entendeu o recado, que ele soube ministrar um culto na liberdade de não atrapalhar o restante dos irmãos que tinham oportunidade, de não atrasar a palavra, cantou seus hinos. Nos intervalos de um irmão vinha para o outro, ele falava do Senhor rápido e curto, irmãos? Isso é uma bênção para a glória do Senhor nosso Deus. Todos encontraram? Amém. Está escrito assim: Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das duas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Amém? Amém. Senhor amado, Deus poderoso, neste momento, Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Senhor, e peço que a Tua palavra, Senhor amado, venha ser dirigida agora aos corações dos Teus pequeninos que estão aqui neste lugar, Senhor. Venha tampar, Senhor amado, os furos, Senhor Jesus Cristo. Venha raspar todo o mofo interior, Senhor amado, Deus da glória. Colocando, Senhor, Tuas mãos poderosas, Senhor Jesus Cristo. Frutificando, Senhor Deus da glória. E reerguendo, Senhor amado, essas vidas que estão na Tua presença, para que possam Te adorar cada dia mais e mais. E aguardando a volta do Rei, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Irmãos, essa noite a palavra do Senhor para nós, como eu li para os irmãos aqui, eu peço que agora os irmãos continuem atentos àquilo que está sendo falado. Se você não conhece essa palavra, ou não leu ainda este ano essa palavra, leia depois, que você possa agora escutar o que o Senhor tem para falar ao seu coração. Aqui neste momento, nós temos um encontro de Labão, que era sogro de Jacó e tio de Jacó também. Ele estava indo em encontro de Jacó porque Jacó havia pegado suas esposas, seus filhos, tudo que lhe pertencia, seus bens, e tido ido embora, porque Labão queria sempre estar passando a perna sobre Jacó. E deste modo que ele saiu da sua parentela, como o seu avô havia feito também, Abraão, uma das suas esposas pegou os ídolos de seu pai, escondido, e levou consigo os ídolos de seu pai. E nisso Labão não gostou da história de suas filhas sair do meio dele. Também não gostou da história de perder Jacó, que era um grande trabalhador, era um homem esforçado. Porque nós sabemos que todos nós aqui que somos homens de Deus, somos homens esforçados. Não medimos esforço para trabalhar no pesado, se for preciso. Domingo a domingo a gente trabalha, acordar cedo a gente trabalha, não reclama mesmo não tendo férias, porque homem de Deus é assim, não é, irmãos? Ô glória! Vem trabalhar domingo a gente trabalha, não é verdade? Acordar cedo, não é? Tiver pegando pesado, vamos pegar? Vamos! Enxelagem amanhã, ô glória! Aleluia! Porque o homem de Deus é assim, ele trabalha sem reclamar. Porque ele sabe que Deus deu uma mãozinha pequenininha para o homem, porque é para pegar força, para colocar calo na mão. Glória a Deus. Eita Deus da glória. E Labão não queria perder, então, irmãos, o seu, não quer perder Jacó, seu genro, escravinho, isso. Porque ele é muito bom para ele. E ele precisava de uma desculpa. A desculpa foi: os meus ídolos sumiram. Além de ser uma desculpa, era também o seu apego. Eram os seus deuses. Então ele foi atrás de Jacó com sua família, com essa desculpa para poder rever os seus ídolos e tomar aquilo que era seu. Amados irmãos, os ídolos estavam com quem? Estavam com
Raquel. Mas voltamos agora na palavra do Senhor. Quem foi Raquel? Raquel foi a esposa de Jacó, pastor. Verdade. Mas Raquel foi a esposa que Jacó amava. Porque ele viu ela primeiro e ele gostava mais dela. Mas quando chegou naquele lugar, Labão, que também era seu tio, era muito esperto, né, tipo um negociador, né, um lobo dos negócios. Ele olhou, né, para Jacó e falou: você quer ela? Você vai ter que trabalhar 7 anos. E Jacó trabalhou 7 anos por ela. Eita Deus da glória! Olha que interessante. Imagina hoje se o irmão Simão Nelson ia trabalhar para o irmão Marcos Paulo por 7 anos por ele. Para ele poder casar com a Maiara. Eita Deus da glória! Imagine só. Porque olha só isso. Isso é muito interessante, irmãos. Porque nós vemos hoje em dia o que acontece. Hoje em dia o mundo tenta destruir a sua família, tá? Como eu já disse no estudo aqui, existem famílias que tomam conta do mundo. Isso é verdade. Que até mesmo o Papa se ajoelha perante eles. Uma dessas famílias é os Rockefeller, tá? Vocês têm noção. São riquíssimos. E o que acontece? Eles introduzem no mundo políticas para acabar com a sua família. Eles que financiam, por exemplo, músicas mundanas, como o funk, financiam emissoras, como a Globo, para que possam perverter a sua cabeça e você possa entrar neste mundo de modo errado e acabar com a sua família. Mas aqui nós temos um homem de Deus que ele queria fazer o seu negócio. Mas quando se passou os 7 anos, no dia da festa do seu casamento, Labão, o que ele fez? Pegou Lia, que era sua filha mais velha, e introduziu para Jacó. Quando Jacó despertou do seu vinho, por isso que o homem de Deus não deve beber, para não ser enganado. Abstenha-se, né, desse vício horrível, que diz a palavra do Senhor que é horrível. É horrível para um homem de Deus. Quando ele acordou, ele foi reclamar com Labão: olha, não foi essa esposa que eu combinei. Labão falou assim: ela se encontra da mesma maneira de antes? Ela se encontra ainda? Não. Ela não é mais uma senhorita, agora ela é uma senhora. Então, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Mas vamos lá, Lia, ela não tinha feito nada de errado para merecer essa sentença. Ela estava ali, estava naquele lugar, foi colocada para que fosse mulher de Jacó. Quando Deus fez o homem e a mulher, quantas mulheres Deus fez para o homem? Tem certeza? Deus fez uma mulher para o homem. Porque a intenção de Deus foi sempre que o homem tivesse uma mulher. Até no Novo Testamento diz para nós, quando alguém se ingressa na carreira do Senhor e ele quer chegar até o cargo de pastorado, a Bíblia diz assim, ó, que o pastor seja homem de uma só mulher. Não é verdade, irmãos? Amém. Quando a pessoa alcança cargos na igreja, ele vai chegando, a Bíblia é bem clara: seja um homem irrepreensível e esposo de uma só mulher. Naquele momento, Jacó estava com Lia e trabalhou também por Raquel. Raquel era menina esforçada? Era aquela moça esforçada que trabalhava, obedecia o seu pai, fazia as coisas certas. Nós temos lição para nós no mundo espiritual, em que muitos, né, que nem eu pergunto para a amada igreja agora que está me ouvindo com toda atenção neste momento: quem crê no Senhor Jesus Cristo aqui? Glória a Deus. Quando essa pergunta é feita, você não pode nem hesitar de pensar o que está sendo falado.
A mão se levanta rapidamente e fala: eu creio no Senhor Jesus Cristo com todas as minhas forças. Aí eu pergunto: quem tem obedecido o Senhor Jesus Cristo com todas as suas forças? Aí já muda. Existe diferença em crer e obedecer. Porque sabemos que até próprio Satanás, ele crê no Senhor. É claro que ele crê, porque ele sabe que Jesus Cristo é real, que ele existe, que ele tem poder sobre os céus e sobre a terra, e a terra, debaixo da terra no inferno. Mas qual é o problema do inimigo? Ele não obedece. E temos muitos nos dias de hoje dessa maneira. O mundo está repleto e cheio disso. De pessoas que se dizem filhos de Deus, mas não querem receber a correção do Pai. Não querem receber então o amor do Pai. Porque quando o Pai corrige, é porque Ele ama. Um pai que quer bem o seu filho, ele não deixa o seu filho jogado na rua o dia inteiro, sem saber com quem ele está, com a amizade que ele está, o que ele está fazendo, para onde ele vai. O pai vai o quê? Sempre procurar saber do seu filho. A mãe, né? Como eu estou falando de Jacó, eu citei o pai, a mãe também. E aqui nós temos então Raquel, que é a menina obediente. Mas Raquel, ela tinha certos costumes. Adoração a ídolos. E Deus, Ele é tremendo, porque desde o começo, o Senhor sempre alertou. Falou assim para o povo de Deus: quando entrares na terra prometida, vós não me adorareis como adoraram os egípcios com seus deuses lá. Não, vós me adorareis diferente. Aleluias. Não por imagem, nem por estátua, nem por imagem feita nem nos céus, que se pareça com os céus, que se pareça com a terra, nada. Me adorareis em espírito e em verdade. Essa é a diferença do Senhor. Agora, se o Senhor, Ele é um Deus ciumento, é um Deus rígido, que Ele gosta da obediência, da adoração desta forma, do modo que Ele explicou, por que eu quero obedecer do meu jeito? O que vale é a intenção do meu coração. Esta é a frase que domina o mundo hoje. O que vale é a intenção do meu coração. Mas de intenção boa, o inferno está cheio. E cada dia entra mais. De boa intenção, o mal ele ganha disparado. Porque a boa intenção não faz a vontade de Deus. Porque eu posso ter uma boa intenção, mas não é o correto que Deus quer. Como usar? Quem lembra de usar? Que quando Davi pegou a arca para transportar de volta, amém, glória a Deus, você não lembra? Amém. Ele no caminho, a arca ia cair. Ele teve o quê? Uma boa intenção de segurar a arca sagrada, feita nos tempos, eita Deus da glória, de Moisés. Imagine só. Oh Deus poderoso, não vou deixar cair. Olha a intenção dele: vou segurar essa arca. Isso é precioso, é preciosíssimo essa Bíblia. Está aqui, vou segurar. Não vou deixar ela cair no chão, não vai sujar, não vai embolorar nada. Mas a intenção dele não era o que Deus queria. E por tocar na arca, Deus o matou ali mesmo. Então, esse negócio do mundo de o que vale a intenção do seu coração está errado. A voz do povo, a voz de Deus, está errado. Meu Deus, até quando que seguir a maioria vai cair a ficha de que nem sempre isso está correto? E nós temos aqui então, isso aqui perturba aquele que está diante do Senhor. Porque muitos falam assim: eu não quero ser corrigido. Quando o pastor fala algo difícil, né? Ou quer repreender alguém, porque está no caminho errado, para que ele possa continuar, para que ele possa voltar para o caminho certo. Então eu vou para uma igreja que me aceita assim, porque isso não precisa dessa maneira. Essa pessoa está errada? Não, está certinha. Ela tem que sair da igreja, tem que ir para uma igreja que aceita ela, realmente. Porque ela não está preocupada se Jesus vai aceitar ela. Ela está preocupada se a igreja vai aceitar ela do modo que essa pessoa é. Raquel era casada com Jacó. Só que Lia
foi colocada primeiro, porque o costume de Labão falou assim, enganando Jacó, olha, o costume daqui é assim, que a mais velha, que a mais nova não case antes da mais velha. É como se, um exemplo, tivesse ali a Melissa, né, tivesse a Ana Clara, aí chegasse a moto antes e fala assim, não, você não pode pegar a Melissa, primeiro tem que casar com a Ana Clara, né, e manda ela para lá. Sem ter sido pedida pelo noivo. Mas Lia, ela foi fiel. E Deus abençoou Lia. Deus abençoou o ventre dela. E quando chegou, então voltamos agora ao presente, onde eu li para os irmãos na palavra do Senhor, Labão chega a Jacó e ele reclama os seus ídolos. E Deus sempre ele tem o seu poder diante de nós. Porque quando Labão está chegando, Deus num sonho falou com ele: cuidado, aquele é meu servo, não faça mal a ele. Eita Deus da glória. Não tem que se preocupar. Deus sempre está um passo à nossa frente. Glória a Deus. Quando você acha que é o final, que você vai cair de rosto no chão, é o momento que Deus chega para te socorrer. E Labão chegou mesmo assim, foi ali procurar saber o que estava acontecendo. Jacó não sabia disso. Quando ele olhou a tenda de Lia, foi a primeira. Olha só, Lia foi jogada para Jacó. Lia é a primeira a se olhar da tenda. Tem pessoas na terra, eu já digo a gente na igreja, mas é verdade. Tem crente na terra, né? Imagina um campo de batalha. Existe crente que ele vai passar a vida toda na frente do campo de batalha, recebendo bomba, flechada, recebendo tiro, caindo, se machucando, levantando, colocando curativo, levantando de novo. Tem crente que vai passar a vida toda no meio do campo de batalha. Às vezes ele é atingido, mas às vezes ele tem um pouco de paz. E tem crente que vai passar a vida toda lá no fundo de batalha, que às vezes, uma vez na vida, ele vai ver uma flecha passando por cima dele e vai falar: olha, essa foi por pouco. Porque Deus conhece o coração de cada um e sabe a intenção e onde você chega, onde você é capaz. Se você se encontra no campo de batalha na frente, glória a Deus por isso, porque Deus sabe qual é a sua força. Aleluia. Lia era uma dessas. E naquele momento depois de Labão, não quero entrar por este termo aqui, mas Labão com Jacó fizeram seus acordos. Nós vemos que mais na frente, no Gênesis 35, versículo 4, Jacó lhe descobre que Raquel havia pegado aqueles ídolos do seu pai. Poxa, então é verdade. Eu falei para ele que ninguém tinha pego, mas a minha esposa pegou aqueles malditos ídolos. Lembremos, agora voltando, que Labão, além de ser tio de Jacó, era irmão de Rebeca. Eita Deus da glória. Que era, glória a Deus, a esposa de Isaac, a qual Abraão disse ao seu servo: ó, jure agora com a mão na minha coxa, que você não vai pegar uma mulher dessas que estão aqui no meio, os cananéias, para meus filhos, mas vá à minha parentela e traga uma esposa de lá para ele. Eita Deus da glória. A mesma coisa para nós de hoje. Você que tem filho ou netos e quer muito bem para eles. Irmãos, o que começa ruim vai acabar ruim. Não permita que um namoro se misture um namoro da igreja com o namoro do mundo. Porque na 99 das vezes, o do mundo vai arrastar o da igreja para o mundo. Porque as coisas do mundo são mais atrativas, são mais bonitas. Deus prepara o melhor. Deus prepara a esposa e Deus prepara esposo. No tempo certo e na hora certa. Eu creio nisso, glória a Deus. Né? Olha a Maiara. Vivia chorando pelos cantos aí. Glória a Deus. Ela está aí. Eita, sorrindo, né? Até dia que chove e graniza, ela está sorrindo. Deus prepara as coisas. Prepara para os jovens. Irmãos, o mundo tem tragado nossos jovens para as coisas se apresentam. Porque, vamos ser sinceros, o jovem, hoje eu sendo um pouco mais maduro na minha vida, eu vejo que quando o jovem chega nos seus 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos de idade,
A cabeça dele ainda é uma cabeça de um pré-adulto. Não tem noção ainda das coisas malícias do mundo. Não consegue ver, observar. Acha que o mundo tem coisas magníficas para entregar. E o mundo é apenas uma armadilha que suga nossos jovens da igreja para o mundo. Glória a Deus. Abraão deixou uma coisa bem clara: não pegue dessas mulheres que estão aqui, pegue da minha parentela. Glória a Deus. Não traga jugo desigual. E vimos então que Labão era parente, era da parentela de Abraão. Betuel era o pai de Rebeca. Labão fez negócio porque acreditamos que Betuel já estava muito velho. Por isso que Labão estava lá na frente. Mas vimos que eles eram da família de Abraão, a qual o Senhor disse: sai do meio da tua parentela. Porque a família de Abraão, seu pai, era o quê? Fazia ídolos. Adorava outros deuses, outros ídolos. Deus falou: assim eu não quero. Sai do meio. Glória a Deus. A Raquel trouxe essa adoração com ela. Tem gente que se converte, ou fala que se converteu na palavra de Deus, que se batiza ou diz que foi batizado, mas que ele ainda vive o Deus do mundo no seu coração. E para não ter desculpa de falar que ele escuta, vamos dar um exemplo, música do mundo, começa a se compor música de Deus com o ritmo do mundo. O pastor não foi convidado para o samba de Jesus. Ele não quis ir, não, né? Ainda falou: pastor, vamos para o samba, vai ter torresminho, né? Eita Deus da glória. Né? Cervejinha sem álcool. Né? Tem gente que está se enganando a si mesmo, porque nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo e nunca se batizou. Porque a palavra de Deus é bem clara: vós que sois batizados, sois nova criatura. E se você é nova criatura, você não pode viver com as coisas do mundo novamente. Você larga aquela podridão para sempre da sua vida e se transforma em uma nova pessoa. Amados irmãos, então nós temos aqui: Raquel pegou os ídolos, Jacó descobre e enterra os ídolos perto de uma árvore, enterra eles, acaba. Olha, Raquel, eu não quero esse tipo de adoração aqui. Nós adoramos ao único Deus. E isso porque Raquel viu que Deus abençoava o seu esposo. Viu que onde ele tocava, Deus abençoava. O gado crescia na mão dele. Ela viu que quando Labão foi perseguir, depois que eles saíram, viu que anjos foram se encontrar com Jacó. Olha só, não foi ainda no Val de Jaboque, mas antes disso Deus já mostra que anjos foram se encontrar com Jacó. Tem gente que vê o poder de Deus, vê cair a unção do Senhor Jesus Cristo, mas o coração dele está inclinado para as coisas do mundo. Mateus 6:24. Não podeis servir a dois senhores. Não pode. Livro de Apocalipse. Eita Deus da glória. Olha, ou você logo é frio, você é quente. Porque morno, vou vomitar na minha boca, porque eu tenho nojo de você. Crente, né? Esses dias o Rogério está me mostrando um pastor, que na igreja ele é uma coisa, de dia ele estava andando na rua de calcinha, gente, meu Deus do céu. Misericórdia. E é de Guarulhos ainda. Meu Deus, misericórdia. Estava fazendo investigação. Ainda falou que foi fazer investigação. Aí que tá, irmãos? Aquele velho caso. Eu vou me fazer de louco para ganhar os loucos. Vou me fazer de bebum para ganhar os bebum. Oh, Senhor da glória, irmãos. Eu vou entrar na casa da prostituição, porque eu vou converter aquelas mulheres tudinho. Lá ele vai entrar e lá ele vai ficar. Não se pode servir dos senhores. A palavra de Deus é clara, pura e perfeita. Chegamos ao ponto então, amados irmãos, que nós temos Lia. Lia não pegou os tesouros de seu pai. Lia sabia que seu pai estava diferente com elas, mas ela não quis. Ela prosseguiu junto com seu marido Jacó. Ela poderia no meio do caminho falar assim, ó, que vocês dois vivam sua vida, eu vou partir sozinho e vou ficar. Não, ela continua. E Deus abençoou ela. Deus tem os seus motivos.
Porque da descendência daquela varoa, eita Deus da glória, assim como Eva, nasce duas tribos, Levi e de Jacó, da qual Levi nasce a lei dos senhores levitas, e de Jacó nasce o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É Deus honrando, aleluia, Deus poderoso, aquele que crê realmente no seu nome, que não se importa com as coisas dessa terra, que fala assim: eita Deus, não tem importância, se nada nessa terra eu conquistar, o importante é que eu conquiste a minha coroa da salvação eterna. Eita Deus da glória. Oh Senhor, os olhos hoje, não estou falando do mundo não, estou falando dos crentes, está tapado, está com cimento forte, porque não estou conseguindo enxergar a vida espiritual que vos espera. Como Abraão, sendo pai da fé, lá em Hebreus fala os heróis da fé, que mesmo ele vivendo, sabendo, ele não viu a promessa, mas acreditou, porque os seus passos, a sua fundação não estava nessa terra, mas estava lá na glória, aleluia. Tem muitos que vivem igual a vida de Jó. Jó era muito temente a Deus, mas tinha uns filhos rebeldes, uns filhos que conhecia, sabia a verdade, mas vivia em festa, não queria saber de nada. Jó que dobrava seus joelhos, fazia sacrifício perante o Senhor para que ele pudesse perdoar, até que Deus passou a mão. Aprenda uma coisa: Deus ele tem misericórdia, mas Deus ele é juiz, e ele traz justiça de verdade. Ele não tem dó, ele não tem dó do Senhor. O que é errado o Senhor corta, para que não afete aquilo que está sendo produzido com valor. Lia foi uma mulher abençoada por Deus, e hoje honrada na presença do Senhor, porque pela sua descendência temos os levitas, glória a Deus. Ali Moisés, que representa a lei do Senhor, de Jacó, eita Deus da glória, amado, Judá, que é daqui nasce a descendência do Senhor Jesus Cristo. Rei Davi, oh glória a Deus, aleluia. Oh Senhor amado, e na terra o Senhor ainda, olha, Deus é tremendo, porque no momento da sua morte, ela foi enterrada. Jacó morreu depois. E agora, irmão do céu, com quem que ele foi enterrado? Se era o costume enterrar o casal junto. Jacó foi enterrado ao lado de sua esposa Lia. Eita Deus! Deus honrando, aleluia, a tua serva na terra e honrando nos céus, aleluia. Porque ela perseverou na verdadeira palavra do Senhor, não deu ouvido às coisas do mundo. Quantos carregam hoje ídolos? Vão para a igreja, vou para a casa do Senhor, eu vou receber oração e eu acredito na palavra de Deus. Mas aqui ele está: olha, eu vou receber oração, mas se não der certo eu vou fazer isso. Não, eu estou com uma dívida, Deus tem que dar um jeito, mas eu vou pedir empréstimo, vou fazer aquilo, eu vou dar um jeito. Ou seja, Deus já está lá atrás. Deus ficou lá atrás, porque ele não entregou nas mãos de Deus. Ele entregou e se esqueceu. Quando entregamos as coisas na mão do Senhor, quando você fala: Senhor, toma conta, meu irmão, deixa Deus realmente tomar conta. Não fica intrometendo toda hora. E lembre-se, Deus não tem amnésia. Ah, Deus, não é que nem a irmã Clara falou. Deus, lembra que eu sou dizimista fiel, né, Deus? Você lembra? Ó, esse mês, Senhor, além do dízimo, eu ainda dei lá R$1 ainda mais de oferta, Senhor. Ó. Deus sabe de todas as coisas. Não se preocupa não, que Ele vê o que você faz de certo e Ele vê o que você faz de errado, porque nada está oculto aos olhos de Deus. Aleluia. Raquel escondeu os ídolos de seu pai e de seu marido, e não foi achado no momento, porque ela disse para o seu pai: ó pai, eu estou na minha régua menstrual, por isso que eu não quero sair daqui, não quero que o Senhor chegue perto, porque não era permitido.
E os itens estavam numa bolsa, no camelo que ela estava sentada, escondendo. Muitos dão desculpa para o Senhor daquilo de errado que estão fazendo. Senhor, eu estou fazendo isso porque, ó Deus, eu sei que é errado, mas Senhor, eu tenho motivo para fazer isso, por causa disso. Você não tem motivo nenhum para fazer nada de errado. Somos pecadores? É claro que somos. Porque no dia que zerarmos, no dia que você chegar ao ponto de santo, Deus vai te levar igual Ele levou Enoque, junto com ele. Igual Elias subiu no carro de fogo. Mas enquanto isso estiver pegando aqui na terra, amados irmãos, não existe desculpa para o teu erro. E eu que prego-vos hoje aqui neste lugar, se amanhã eu errar e pecar, eu errei e pequei, não porque eu tinha um gatilho, não, errei e pequei porque eu quis, não porque eu não suportei, porque Deus não te dá uma luta além das tuas forças. Amém, igreja? Amém. Você crê na palavra do Senhor? Amém. Deu até um medinho, né? Um friozinho na barriga, né? Eita, que eu vou concordar aqui. Por que você liga aqui na terra, Deus liga lá no céu. Você é obediente. Amém. Eu vou seguir a palavra de Deus. Opa, eu tropecei aqui. Davi, homem de Deus, segundo o coração de Deus, cometeu um pecado, contou o povo de Deus. Pois Deus apareceu perante ele. Quando chegou o anjo em Jerusalém, já tinha matado mais de 70 mil homens. Aparece o anjo perante Jerusalém com a espada desembainhada. Eita Deus, aleluia. Eita, flamejando com faíscas de fogo e relâmpago. Deus abre a visão de Davi e mostra. Diz a Deus que Davi tremia os joelhos um no outro. Davi que matou o gigante Golias, que matou outro filho de Golias. Aleluia. Tremia os seus joelhos um no outro. Se tremeu diante todinho de Deus. E Deus ia ferir até Jerusalém que ele estava. Mas Deus não poupou ele do erro, da sua consequência. Deus falou, escolhe agora qual castigo devo aplicar. E ele escolheu, prefiro cair na mão do Deus vivo, porque na mão do Deus vivo há misericórdia. E é por causa da misericórdia que nós estamos vivos, amados irmãos. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, todos estaríamos consumidos pela sua ira. Mas as misericórdias do Senhor, completa igreja, se renovam a cada manhã. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. As palmas louvem ao Senhor nosso Deus. Aleluia.